Polícia da Flórida confirma que corpo encontrado em malas em Delray Beach era de uma brasileira de 80 anos. Estado da Califórnia prende mais de 100 suspeitos de cometer tráfico humano e resgata 200 vítimas. Na fronteira, corpo de imigrante é encontrado preso às boias instaladas no Rio Grande. Flórida amplia programa financeiro para ajudar quem pensa em comprar a primeira casa no estado. E atenção, remédios usados para diabetes e perda de peso podem provocar grave problema de saúde. O alerta vem dos médicos que já atenderam alguns casos de paralisia do estômago em pacientes que tomaram esses medicamentos. Olá, muito boa noite. Boa noite. Nesta tarde, a polícia de Delray Beach, aqui na Flórida, confirmou que o corpo encontrado desmembrado em malas há cerca de uma semana é de uma brasileira. A vítima tinha 80 anos de idade e foi morta pelo marido, segundo as investigações. Ele está preso e vai responder por assassinato em primeiro grau e abuso de cadáver. Aidil Barbosa Fontes foi morta com um tiro na cabeça no apartamento em que morava com o marido, com quem era casada há pelo menos 15 anos, segundo os detetives do caso. Approximately 15 years. William Lowe, de 78 anos, já está preso. To identify our victim and give her a voice when she wasn't able to speak for herself. Em coletiva de imprensa nesta tarde, a polícia local disse que o homem foi preso ontem à noite e que buscas por evidências do crime duraram 18 horas na casa do suspeito. Eles encontraram a arma usada para matar a brasileira, uma capa e um carregador de motosserra, produtos de limpeza profunda e sangue da vítima nas salas de estar e jantar e nos ralos dos banheiros. A motosserra usada para desmembrar o corpo da brasileira também foi encontrada em uma unidade de storage, com sangue na lâmina. Additional evidence was obtained from this residence, which led officers to a storage unit where they located a chainsaw that they believe was used in this crime. Acreditamos que o William primeiro a matou com um tiro, depois desmembrou o corpo dentro do apartamento, colocou nas malas e levou até a Intercoastal Waterway em Delray Beach, disse o agente. Os restos humanos foram encontrados por um trabalhador da construção civil e a polícia chegou até o suspeito do crime depois de divulgar essas imagens na semana passada, das malas onde o corpo foi encontrado e do desenho feito por técnicos forenses de como seria o rosto da vítima. Over the next several days, detectives conducted neighborhood canvases and developed multiple witnesses that were... Testemunhas que viram o suspeito na região onde as malas foram encontradas também entraram em contato. Além disso, vimos ele nas imagens de câmeras de vigilância na doca do canal e tem imagem do carro dele deixando a região, conta a polícia. A vehicle tag was obtained, which led us to a subject that lived in the immediate vicinity of the area where the suitcases were located. O detetive revela ainda que quando a polícia chegou na casa do suspeito, William informou que a esposa, Aidil, estava no Brasil há cerca de 3 semanas. Ao receber voz de prisão, o suspeito não falou mais nada. Apesar da identificação da vítima e do criminoso, o caso segue sendo investigado. Ainda não se sabe a motivação para o assassinato, que aconteceu em meados de julho. William já compareceu à corte e se declarou inocente perante o juiz. Em todos os meus anos de experiência na polícia, esse é o caso mais assustador que eu já vi pelos requintes de crueldade e frieza do suspeito. Ele a matou e desmembrou ela inteira, disse chocado o detetive. I'd say this is probably the worst I've seen. Why? Because he dismembered a body. Na Califórnia, o FBI, a polícia e procuradores desmantelaram uma rede de traficantes de pessoas e exploração de menores aqui nos Estados Unidos. Mais de 100 pessoas foram presas ou identificadas. As operações ainda resultaram no resgate de 200 vítimas, incluindo crianças. A reportagem é da Eloaura Zen. Ao longo de 2 semanas, 17 operações independentes contra o tráfico humano foram deflagradas na Califórnia. O esforço, parte da Operação Cross Country, de âmbito federal, resultou na identificação de pelo menos 125 suspeitos e na soltura de 200 vítimas, das quais pelo menos 59 são crianças resgatadas de condições de exploração sexual. Rescuing children has always been a top priority for the operation. Em coletiva à imprensa, o agente especial do FBI, Bob Tripp, lembrou que o resgate de crianças é a prioridade da organização e afirmou:
Essas são nossas crianças e elas vivem em nossas comunidades, em nossas ruas e elas não estão à venda. Embora nenhum detalhe das vítimas tenha sido revelado, é bastante provável que muitas delas sejam de origem latino-americana, uma vez que traficantes tendem a atacar membros de comunidades vulneráveis e ou marginalizadas. Boa parte das vítimas de tráfico humano são, por exemplo, obrigadas a trabalhar em condições análogas à escravidão, sobretudo no setor agrícola, onde 76% das prováveis vítimas são imigrantes e metade delas são do México. A Califórnia está à frente de todos os outros estados nos relatórios de tráfico humano, respondendo por 13% de todos os casos registrados no ano passado nos Estados Unidos. Infelizmente, os Estados Unidos e o Canadá não adotaram a Convenção de Direitos Humanos histórica lá desde 1948, né? Todos os outros 24 países adotaram. Tem uma preocupação muito severa com esse tipo de crime. Existem organizações internacionais estatais dedicadas a esses combates. Inequivocamente, os Estados Unidos e o Canadá são grandes potências no combate a esses delitos, isso aí não há dúvida, não é? E muita coisa é feita. Os Estados Unidos ditam internacionalmente, para todo o Cone Sul, uma política criminal de enfrentamento aos crimes de droga e esses também de tráfico humano. Então, isso é uma mazela, isso é uma coisa terrível que continua a assolar o mundo, né? No Texas, o corpo de um imigrante foi encontrado preso à barreira de boias instalada pelo governo texano no Rio Grande, que marca a fronteira entre o México e os Estados Unidos. A notícia foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores mexicano. A nacionalidade desse imigrante ainda não foi revelada. A barreira flutuante instalada para dificultar a passagem dos imigrantes já começa a fazer vítimas fatais. O caso do corpo encontrado preso às boias segue sendo investigado e adiciona agora mais peso no assunto que tem causado tanta polêmica. A iniciativa do governador do Texas, Greg Abbott, é questionada judicialmente pelo governo federal, que está processando o estado pelas instalações que são consideradas ilegais. Mesmo assim, mais de 300 metros de boias já estão flutuando no Rio Grande e as obras continuam. As autoridades dos Estados Unidos e México disseram estar preocupadas com o impacto da medida sobre os direitos humanos e segurança dos imigrantes. Para este imigrante que faz a travessia com a esposa e um filho pequeno, as boias podem dificultar o trajeto, mas nenhum imigrante as vê como um impedimento para concluir seu objetivo de chegar aos Estados Unidos. Todos dizem que vão cruzar a nova barreira. Depois do intervalo, a gente traz todos os detalhes da iniciativa da Flórida de ajudar financeiramente quem quer comprar a primeira casa no estado. E a gente explica o que o rebaixamento de crédito dos Estados Unidos significa na prática para o seu bolso. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Para quem sonha em comprar a casa própria no estado da Flórida, uma boa notícia. O governo resolveu ampliar um programa de assistência financeira para todos os residentes do estado. Agora, qualquer um que se encaixe em critérios pré-determinados pode se inscrever no programa. A Carla Marinho mostra pra gente que essa ajuda estadual pode ser de até $35 mil. A casa própria é uma meta de vida de muitos moradores da Flórida, mas com os preços dos imóveis subindo por causa do mercado imobiliário aquecido e da inflação alta, esse sonho parece ter ficado cada vez mais distante. Me preocupa muito saber onde vai parar essa história de aumento de juros e inflação, sabe? Apesar de tudo, acompanhando daqui de dentro, houve uma escalada nos valores dos imóveis nos últimos anos. E esses aumentos eles foram consideráveis. Ninguém sabe, inclusive, onde isso vai parar. E quanto mais os juros do Fed Funds sobem, mais aumenta não só a restrição para você conseguir um financiamento, mas também os valores que vão ser pagos.
A boa notícia para residentes da Flórida, como o Jorge, é que agora eles podem ser elegíveis ao programa habitacional Hometown Heroes, que oferece financiamento de até $35 mil para ajudar nos custos de compra da primeira casa. Existem algumas limitações, uma delas é você não pode ganhar, por exemplo, em Central Flórida, cada região tem um limite diferente, mas Central Flórida até $135 mil por ano, e você tem que residir nessa casa, tem que ser uma casa residencial. Os beneficiários podem receber do Estado até 5% do valor conseguido com o banco no primeiro empréstimo hipotecário, dinheiro que pode ser usado para pagar o valor da entrada da casa, por exemplo. A vantagem aqui é a forma de pagamento. É feito como se fosse um segundo mortgage, tá? Você não paga juros sobre isso, você só vai pagar esse dinheiro novamente para o estado da Flórida que está te emprestando esse dinheiro quando você vender o imóvel, se for daqui 20, 30 anos, ou quando você quitar o seu imóvel. Até lá você não paga um centavo de juros. O Hometown Heroes foi implementado pela primeira vez em 2022. Na época, o valor máximo de assistência era de $25 mil e exclusivo para trabalhadores da Flórida, da área de saúde, segurança e educação. Mas agora, no ano fiscal 2023-2024, aumentou para $35 mil e ainda foi ampliado para todos os residentes que se enquadrarem em critérios como pontuação de crédito mínima de 640, trabalhar em empresa com sede na Flórida, ser a primeira casa, relação dívida-renda inferior a 50%. O Hometown Heroes também pode oferecer taxas de juros mais baixas para os empréstimos hipotecários de primeira linha. E o programa já se tornou a alternativa mais acessível para os sonhadores que não pensam em desistir. Medidas como essa do governo estatal, elas ajudam a manter a chama do interesse de conseguir a sua casa própria acesa. E brasileiro que é brasileiro vai para cima, não desiste nunca, né? Para conferir todos os requisitos de elegibilidade, basta acessar a página floridahousing.org. E olha, mais uma boa notícia. A Receita Federal norte-americana está mudando para ficar mais digital agora em 2025. Isso significa, por exemplo, que você pode receber a sua restituição do imposto de renda mais cedo. Apelidada de Iniciativa de Processamento Sem Papel, essa mudança para o IRS digital promete agilizar os processos e reduzir o tempo de processamento do sistema pela metade. Os contribuintes também poderão arquivar até 20 formulários de impostos adicionais, o que vai permitir até 4 milhões de documentos de impostos arquivados online anualmente. Mas se você não é uma pessoa muito digital, olha, pode ficar tranquilo, viu? Quem prefere enviar a documentação em papel ainda vai poder fazer dessa forma. E pessoal, ainda falando de economia, a agência Fitch rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos. Em termos gerais, essa nota aponta quando um país é bom ou mau pagador das dívidas públicas. Mas no dia a dia, o que essa redução da nota de crédito significa para quem mora dentro do país? Será que esse rebaixamento vai afetar a vida de cidadãos e imigrantes aqui no território norte-americano? A gente te explica. Os Estados Unidos perderam o título de melhor pagador do mundo pela agência Fitch, uma das 3 mais conceituadas do mundo. A nota passou de AAA para AA+. Esta é a segunda agência a rebaixar a cobiçada nota de crédito do país. Em 2011, foi a Standard & Poor's quem derrubou o rating americano. Essa nota é considerada um sinônimo de país cumpridor de compromissos, bom pagador de dívidas e um lugar seguro para investimentos. As 2 reduções da economia americana foram feitas em resposta à crise do teto da dívida do governo federal. A demora do Congresso em aprovar um aumento do limite da dívida deixou o mercado interno e externo nervoso e minou a confiança do mundo no país. As agências alegam que os Estados Unidos passam por uma deterioração fiscal nos últimos 20 anos e que isso ameaça a estabilidade do governo. Mas esse resultado vai além do setor econômico. Pode afetar também a vida de quem mora aqui nos Estados Unidos. A curto prazo não há grandes implicações, mas se for por longo período, isso pode colocar o futuro do país em dúvida. Esse rebaixamento pode aumentar os custos de empréstimos para o governo americano com taxas mais altas.
E pagar juros mais caros restringe ainda mais as finanças do país. Isso pode ter consequências até no bolso do morador, que pode ver o custo de vida subir. Um efeito imediato já sentido pelos cidadãos foi o aumento das hipotecas. Por enquanto, os economistas descartam cenários mais intensos. Apesar da redução, a nota de crédito americana ainda é considerada boa. Se for rebaixada mais uma vez, pode entrar num cenário de inadimplência. Realmente é um fato muito negativo para a economia americana, que sempre foi considerado o porto seguro do mundo, no que diz respeito à atração de investimentos e a credibilidade e a robustez da economia americana. Esse rebaixamento ele é muito negativo. No curto prazo não vai ter impactos, mas certamente vai impactar no médio e longo prazo esse rebaixamento no que diz respeito principalmente numa perspectiva de recessão. Há uma chance cada vez maior dos Estados Unidos entrarem em recessão. E quando há recessão, há menos emprego, há menos movimentação de dinheiro e o governo tende a adotar política mais restritiva, tirando o dinheiro da economia para conter principalmente a inflação e outros problemas econômicos que vão afetar diretamente o seu bolso. Então tem que ficar ligado, é hora de poupar dinheiro, tomar boas decisões para poder passar esse momento aí, eu diria, de instabilidade com a melhor maneira possível. No próximo bloco, se você ou alguém que você conhece está tomando Ozempic ou Wegovy para perda de peso e diabetes, atenção! Estão surgindo casos de paralisia do estômago entre quem usa os medicamentos. E está em vigor em todo o país a proibição da venda de lâmpadas incandescentes. E a gente te explica o porquê daqui a pouquinho. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país, está investigando a suspeita de que 2 remédios usados para diabetes e perda de peso podem provocar paralisia do estômago e outras consequências graves. Uma mulher na Louisiana está processando uma fabricante depois de sofrer vários problemas de saúde com um desses remédios. Segundo os médicos, vários casos similares estão surgindo nas clínicas do país, como nos mostra agora a repórter Cone Rocha. O alerta vem dos médicos que já atenderam alguns casos de paralisia do estômago em pacientes que tomaram esses medicamentos para ajudar na perda de peso, como o Ozempic e o Wegovy. Segundo especialistas, esses 2 remédios usam a droga semaglutida, que imita um hormônio natural que envia a mensagem para o cérebro de saciez e reduz a fome. A preocupação dos médicos é que essas drogas possam causar a paralisia do estômago e levar ao vômito excessivo. Uma mulher de Louisiana está processando uma fabricante por esse problema. Ela alega que o remédio afetou o seu estômago, provocou vômito excessivo e que teve perda de dentes. A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, diz que os medicamentos são usados com segurança há anos para tratar diabetes e que eles foram estudados com ensaios clínicos e com voluntários. A FDA, a agência que regula remédios e alimentos nos Estados Unidos, está analisando a denúncia e a relação dos remédios usados para tratar diabetes e obesidade com este caso. Atenção, lâmpadas incandescentes estão sendo banidas daqui dos Estados Unidos. Pois é, olha, essa proibição está em vigor desde terça-feira, mas essa medida vem se arrastando há 16 anos. A regra pretende aumentar a eficiência energética geral do país, economizar o dinheiro dos consumidores em suas contas de luz e cortar as emissões de carbono que aquecem o planeta. E se você ainda tem lâmpadas incandescentes em casa, a orientação é seguir usando enquanto funcionarem e substituir aos poucos pelas luzes de LED. Hora do nosso giro de notícias. Uma bebê é encontrada morta dentro de um carro quente em New York. Na Carolina do Norte, um local usado para briga de cachorros e apostas é descoberto. E um pai morre afogado depois de salvar os 3 filhos de um rio em New Jersey. Em New Jersey, um pai e os 3 filhos pequenos entraram em um rio para nadar. Mas a água calma de repente ficou agitada e com correntes. Rolando Camarillo, de 42 anos, conseguiu tirar os 3 filhos do rio, mas escorregou e foi puxado pela corredeira. As autoridades encontraram o corpo do homem afogado alguns metros à frente. As autoridades alertam para os cuidados em lagos, rios e canais,
que podem esconder perigos inesperados. A polícia resgatou 14 cães que eram usados ilegalmente para rinhas de rua com apostas em Gastonia, na Carolina do Norte. As autoridades disseram que os animais estavam em condições deploráveis e feridos. Eles foram levados para abrigos e veterinários. Os investigadores buscam agora os responsáveis por essas lutas. Dogfighting é um crime na Carolina do Norte com pena de até 3 anos de cadeia. Em Smithtown, no estado de Nova York, foi realizada uma vigília em memória a Kiasia Evans, de 14 meses. A menina foi esquecida dentro do carro pela avó. A mulher de 54 anos deveria ter deixado a bebê na creche, mas ao invés disso, ela foi trabalhar e esqueceu a bebê, que ficou 8 horas dentro do veículo trancado, sob sol escaldante. A criança foi encontrada morta pela própria avó. Depois do intervalo, a gente te mostra como massagens e acupuntura robótica podem ajudar os pacientes que sofrem com dores crônicas. E atenção, amanhã, sexta-feira, todos os parques nacionais aqui do país terão entrada gratuita. Os detalhes a gente traz em alguns minutos. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Estamos de volta e com uma história que parece ficção científica, mas que pode se tornar cada vez mais comum na vida da gente. E num futuro próximo, a massagem e acupuntura robótica. É que nesse caso, o uso da inteligência artificial pode ser um bom caminho para tratar dores crônicas na coluna, como nos mostra agora a repórter Giovanna Lucatelli. Este é o robô Emma. Não parece, mas com o auxílio da inteligência artificial, ele consegue analisar o corpo do paciente, identificar os pontos-alvos e aplicar a técnica de acupuntura em diferentes profundidades para tratar dores crônicas. O Dr. Brent Bauer, que participa do desenvolvimento desse mecanismo, explica que o número de pessoas sofrendo com dores crônicas vem aumentando a cada ano, enquanto o de massoterapeutas eficientes vem reduzindo. Para ele, o robô é a solução para todos os problemas. Com a aplicação da inteligência artificial, ele aprende enquanto trabalha e vai melhorando a técnica e precisão. Ele consegue mapear pontos de sensibilidade, de tensão muscular e, com algoritmos precisos, sabe o tipo exato de pressão que precisa aplicar em cada ponto. Algo que os especialistas muitas vezes não sabem, explica o médico. No mundo existem 619 milhões de pessoas que sofrem de dores crônicas nas costas. Nos Estados Unidos, hoje 8% de toda a população do país sofrem com problemas graves na coluna e dificuldade de mobilidade. Os médicos acreditam que o robô seja a solução do futuro. Cada vez mais o avanço tecnológico representa desafios para o homem, enquanto indivíduo, e a própria natureza humana, apresentar soluções de superação. E como eu já disse em algum momento, a grande valia humana é a capacidade de adaptação. Então, ao mesmo momento e na mesma velocidade que as soluções tecnológicas aparecem com essa aura de substituição do homem em algumas atividades, na mesma velocidade e possibilidade, o homem acaba criando ferramentas e subterfúgios para poder também não se ver superado totalmente e interagir com essas soluções. Hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Olha, Boston chuva, mínima de 66, máxima de 77. A mesma coisa em New York, viu? Máxima de 79 nessa região. Norfolk, tempestade aí, trovoada ao longo do dia, mínima de 71. Essa tempestade, essa chuva aí segue pela Flórida toda, Miami, Jacksonville, Tampa, a máxima não passa de 93 nessa área. Houston, olha, tempo encoberto, máxima de 101 graus, um pouquinho de calor, já esquentando aí, né, Evelyn? Isso, sobe em Brownsville com 102, San Antônio 104, El Paso também, mesma temperatura máxima de 104. Já em Albuquerque, o sol vai aparecer entre nuvens e 97, não vai estar acima de 100 pela primeira vez em semanas, gente. Em Phoenix, 112 de máxima, sol aparecendo bastante em toda essa região de Los Angeles e também em Las Vegas. Agora em São Francisco, aquele solzinho aparecendo entre nuvens ao longo do dia, mínima de 56 e máxima de 67. E olha, amanhã é sexta-feira e a gente tem uma dica ótima para quem gosta de curtir o meio ambiente. É que as administrações dos parques nacionais preparam uma surpresa que vai agradar muita gente aqui no país.
As entradas vão ser gratuitas nesta sexta-feira. Pois é, olha, essa ação é para comemorar a lei americana que incentiva as pessoas ao uso de espaços ao ar livre, que completa agora 3 anos. O Serviço Nacional de Parques disse que essa lei está fazendo uma grande diferença na proteção e aproveitamento desses espaços em terras públicas. Mas olha, vale lembrar que essa isenção aí, essa entrada gratuita, vale só para amanhã. E quem for fazer camping precisa pagar as taxas normais do uso desse espaço. Já para quem não pode ir amanhã, o Serviço Nacional de Parques planeja oferecer entrada grátis nos dias 23 de setembro, que é o Dia Nacional das Terras Públicas, e 11 de novembro, que é o Dia dos Veteranos. Então, todo mundo se programando para essa dica boa que a gente trouxe para vocês. É isso aí. E agora a gente traz os detalhes de uma vaga de emprego que foi anunciada como o trabalho dos sonhos para muita gente. Olha, já pensou ficar 4 semanas em New York brincando com um dos mais queridos jogos de cartas do mundo e recebendo, sabe quanto? $17 mil para isso. Vagas para trabalhos convencionais tem aos montes por aí, mas é serviço sério, mais pesado e com responsabilidades inevitáveis. Mas que tal ganhar uns bons dólares brincando? Isso mesmo, jogando Uno, como essas crianças. Se bem que quem joga Uno sabe que aqui não é só diversão. O papo fica sério em algumas rodadas e o negócio vira mesmo coisa de gente grande, tipo amigos, partidas à parte. Mas olha, a Mattel está procurando um jogador-chefe de Uno e vai pagar bem pela posição. O candidato escolhido para essa vaga vai ganhar mais de $4 mil por semana durante 4 semanas que passará em Nova York. Isso mesmo, são $17 mil por mês. As atribuições do trabalho envolvem desafiar pessoas estranhas em um novo jogo desenvolvido pela empresa, o Uno 4 Family, e postar os conteúdos desse job nas redes sociais. As inscrições para a vaga estão abertas e o trabalho está definido para começar no próximo mês. As únicas exigências são ter mais de 18 anos e gostar de se divertir. É isso, vaga dos sonhos para muita gente, tem que saber se divertir, mas com Uno é um pouco complicado, confesso, porque o negócio fica sério ali de vez em quando. É, fica bastante. Olha, faz muito tempo que eu não jogo, eu confesso que eu jogava na época da faculdade, mas só quando reúne toda a criançada em casa é que a gente brinca, joga e sai confusão. Lá em casa não tem criançada, na verdade, somos eu e o meu marido, os nossos amigos todos jovens crianças, mas sempre dá umas confusões, mas sempre dá Evelyn vencendo. Meu marido, coitadinho, perde todas, mas tá bom, vale a companhia. Eu faço companhia pro seu marido. Perde todas, mas eu te amo, amor, tá tranquilo. Obrigada por deixar eu ganhar também. Eu perco todas também, gente, que tristeza. Tá aí então, os campeões como a Evelyn podem se candidatar aí pra essa vaga. Bom, então o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você fica agora com mais um episódio da série Reis. Uma boa noite pra vocês. Boa noite.